Fala pessoal, estamos aqui com o nosso técnico Ítalo. E aí, Ítalo, qual equipamento que você tá? Bom, eu acabei de começar essa RX 570, uma placa de vídeo que tá com... acho que é da PCIe, não lembro. Ela tá com algum curto, o próprio cliente detectou. Se a gente medir aqui, e vier aqui medir esses três terminais, que é o 12 volts que sai do PCI Express, não tem nenhum curto, né? Mas se a gente medir aqui, ó, que é onde encaixa os 12 volts da fonte, ela tá em curto total. Então tem algum curto nessa placa que está fazendo com que, ao conectar a fonte aqui, ou ele, eu não sei o sintoma, porque eu não testei essa placa. Não tem sentido da gente testar uma placa em curto, mas eu imagino que ao conectar aqui a fonte, ou a fonte desligue, ou alguma coisa pegue fogo, ou alguma coisa do tipo. Por isso que a gente não recomenda testar coisa em curto. Por isso que a gente mede antes de testar. Então, aqui, só no multímetro eu fiz o teste nos MOSFETs principais. Eu medi aqui o pino 4 deles, porque eles têm 3 pinos. Esses MOSFETs simples, canal N, eles têm 3 pinos que compartilham o mesmo terminal. Tem esse quarto aqui, que é o gate. E esse aqui, ó, ele tá em curto, o gate dele tá apresentando curto. Se vê o do lado aqui, ele não tá apresentando esse mesmo problema, curto com o terno. Então, aqui, é comum a gente trocar esse MOSFET e esse problema voltar, porque muitas vezes o que causa esse problema é o próprio driver. O driver nessa placa é esse componente menorzinho aqui, e ele é responsável por controlar essa fase que alimenta o chip GPU, que faz ele gera os 900 mV, em torno de 900 mV para o GPU ser alimentado e gerar vídeo. Como ele está em curto, vai matar a placa inteira. Então eu vou remover esse componente. É bem possível que eu troque esses dois aqui também só por desencargo de consciência. E o driver eu sempre troco porque é bem recorrente a gente trocar isso aqui, aí queima de novo, aí você vai ver, o problema é o próprio driver, então eu já vou trocar ele. Outra coisa que eu já faço aqui nesses casos é medir os resistores. Dá para comparar com outros drivers aqui para ver se os resistores estão ok, porque às vezes quando queima o driver, queima os resistores em volta também. Aí acaba voltando o problema. Então vou trocar esses componentes. E aí, Ítalo? Bom, eu fiz a substituição de ambos os componentes aqui que eu falei, o MOSFET e o driver, esses dois componentes aqui. Depois da troca eu fiz de novo a medição da placa. Na verdade, assim que eu removi, né, os componentes danificados, eu fiz a medição para ver que o curto que estava aqui saiu. Olha, ele apresentou... Às vezes quando a gente esquenta num lugar, ele apresenta um falso sinal de curto, mas o curto que estava aqui saiu. Se a gente medir o MOSFET aqui também, ele apresenta curto, então a própria peça está em curto. O que eu vou fazer agora vai ser só testar e torcer para ter dado certo, porque a princípio parece que foi resolvido o problema. E aí, Ítalo? Bom, fiz a troca dos componentes, subi a tensão aqui, o chip esquentou, estou apresentando 4 bips. É comum ser BIOS, tá? Esses 4 bips, subiu aqui 1 volt, é uma alimentação comum para GPU. É comum esses 4 bips ser algum problema de BIOS. Eu vou fazer algumas outras medições nela para ver se está tudo alimentado. 1.6 costuma ser memória. Tem outro de 1 volt. Geralmente tem um PLL aqui embaixo, mas essa aqui é um pouco diferente. Pode ser PLL essa aqui. Então, a princípio, ela tem todas as tensões principais e não está apresentando imagem. Mas o chip está esquentando, encontrei 5 volts, o chip está esquentando bastante. Antes de tentar ver a questão da BIOS, eu vou colocar o dissipador, porque pode ser que esse chip esquente rápido demais. Tem alguns modelos que precisam do dissipador, mesmo que seja para teste rápido. Se não resolver, eu vou
verificar a questão da BIOS, porque pode ser que tenha corrompido a BIOS. Eu não sei o que ocasionou a queima desses componentes, mas pode ser alguma descarga elétrica e costuma danificar a BIOS também. E aí, então deu certo? Voltou a ligar normalmente, apresentar vídeo, todos os parâmetros estão ok. Tudo indica que ela está funcionando corretamente, agora depois do reparo. Agora a gente vai deixar em testes aqui para ver se não tem mais nenhum outro problema. E se não tiver nenhum outro problema, equipamento reparado com sucesso. Mas tudo indica que deu certo. Fala pessoal, estamos aqui com a nossa técnica Mariana. Qual equipamento que você tá, Mari? Bom, eu acabei de pegar essa placa-mãe. É uma Asus Máximo 7 Hero. O cliente mandou uma cartinha aqui explicando o defeito. Resumindo, funcionava normalmente, aí ele queria colocar uma fonte mais potente. Aí ele fez a substituição, funcionou por um tempo. Aí depois disso deu um estralo. Aí depois do estralo começou esse sintoma, ele liga e não gera imagem. O cliente mandou certinho. Geralmente quando dá problema na placa-mãe, o cliente só envia a placa-mãe. Dessa vez ele mandou as memórias e o processador. Eu ainda não liguei, tá? Geralmente eu não... Antes de fazer o diagnóstico, pelo menos visualmente, eu não gosto de ligar equipamento. Então vamos retirar aqui as memórias. Vamos verificar também o slot, o socket, para ver se não tem nenhum pino torto, nenhum pino faltando. Vou tirar aqui. Tem bastante pasta térmica, mas pelo menos é a pasta, não é a branca, né? Deixa eu limpar aqui, porque se o reparo der certo, a gente repõe a pasta. A gente já manda tudo montado. Eu acho que eu vou ter que tirar isso daqui, porque senão não vai sair. Mas eu consigo só empurrando aqui. Aqui tá faltando um pino. Vou só puxar. Era pra ter saído. Vamos tentar tirar aqui. Tá. Não vai, tem que tirar. Daí vamos analisar aqui. Tirar, tava, não sei, tava um pouco estranho, mas deu certo. Vamos no processador, os pinos, tudo ok, só tem uma sujeirinha aqui, depois a gente tira. Nada demais. Agora eu vou tirar essa proteção aqui pra gente verificar o PCH. Porque como o cliente falou que deu um estalo, então se foi na placa, alguma coisa pode estar visível. Algum componente carbonizou, alguma coisa assim. Quando visivelmente tá ok. A placa tá bem suja. Esse aqui é o chip de BIOS. Pelo menos visualmente tá tudo ok. Então agora eu vou ligar com a fonte.
pegar a fonte para fazer algumas medições. Aí se eu tiver alguma novidade, eu volto e mostro para vocês. E aí, Mari? Bom, atualizações. Já liguei a fonte para fazer os testes de tensões e tal. E o que estava acontecendo? Ele tem um display aqui que apresenta os códigos. Também tem uns LEDs aqui, ó. E quando eu liguei, ele ligou sem gerar imagem e travava no código 55. O reparo já deu certo, eu vou ligar aqui porque ele demora um pouco para iniciar, porque ele faz umas dancinhas e tal. Então o que estava acontecendo? Toda vez ele apresentava o código 55 e reiniciava. Parava de novo e reiniciava. E ficava nesse looping. E pesquisando na tabela, que a ASUS ela disponibiliza a tabela de código de erro, né? E nesse modelo, código de erro 55 é algo relacionado às memórias. Eu testei outras memórias, continua a mesma coisa. Testei com outro processador também, mesma coisa. Então, o que eu fiz? Eu parti para BIOS. É até fácil retirar aqui, é só a gente puxar. Eu geralmente utilizo o alicate. Pega assim, ó, puxa para cima, porque as perninhas elas são bem sensíveis. Então, eu já utilizando o nosso gravador, eu baixei o arquivo de BIOS direto do site da ASUS. Não coloquei a última versão. E aí, Mari? Então, vamos lá. Que é o próximo passo. Liguei aqui na fonte para a gente começar a fazer as medições das tensões. E o que acontece? Esse modelo de placa ele tem um display que apresenta os códigos, também tem os LEDs. E assim que o erro que estava apresentando, ele ligava sem gerar imagem e aqui aparecia o código 55. Pelo modelo, o código 55 é relacionado às memórias, tá? É algum erro de memória. Então eu peguei algumas memórias, fiz o teste, mesma coisa, também testei com outro processador, mesma coisa. Zerei BIOS, mesma coisa. Visivelmente também não tinha nada, o processador esquentava, tudo certinho. Então, parti para regravação de BIOS. O chipzinho aqui ele não é soldado, ele tem tipo ele é só encaixado, então o alicate, só puxar para cima ele sai. Ele é bem sensível, tipo as perninhas, é bem sensível, então tem que tirar com cuidado. Aí eu fui direto no site do fabricante, baixei a versão da BIOS, eu não baixei a última, porque a última que tá lá é beta, eu não gosto de colocar versões betas, então baixei a penúltima BIOS, depois que eu regravei, código de erro não apresenta mais, ele já passa dos 55, ele demora um pouquinho para ligar, porque ele faz uma dancinha aí primeiro, lá, já gerou a imagem. Então o erro aqui era só a BIOS mesmo, pode estar ou não relacionado ao lance do cliente ter trocado de fonte, não tem como saber. Já aproveitei também, já troquei a bateria CMOS, que ela tá vazia. Então aqui agora é só fazer os testes, né? Tipo, vou limpar, testar tudo certinho, trocar pasta térmica, fazer verificação de todos os PCIs e tal, fazer o teste, tudo der certo, a gente libera pro cliente.